Hoje a gente vai aprender a como se faz uma tela de game over. Como assim? Geralmente os jogos sempre tem a parte da tela de game over, ou seja, quando você não alcança o objetivo ou então colide com um inimigo, aparece aquela tela de game over, certo? Então hoje a gente vai aprender a como mexer com essas configurações e a como programar para que aconteça caso o jogador não alcance o objetivo do jogo. Então, primeiramente, a gente tem que criar uma tela de game over. Então, a gente vai fazer aqueles mesmos procedimentos que a gente já fez na outra aula. A gente vai adicionar, a gente vem em projetos e a gente vai adicionar um novo layout. Então, clica aqui em adicionar um novo layout e não adicionar um novo event sheet. E pronto. Agora a gente vai mexer nas configurações. A gente vai fazer aquele mesmo procedimento. A gente vai vir e vamos copiar o valor e vamos aqui na tela de game over e vamos colar, certo? Então aqui, depois que a gente colocou nas proporções corretas e que está igual aos outros layouts, a gente vai começar a parte visual do jogo, da tela de game over. Então primeiro a gente vai adicionar um sprite que corresponde à tela de game over, que nesse caso eu tenho um sprite aqui específico para isso, que é esse sprite aqui, ó, que é uma tela de game over. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar programar. A gente vai programar, na verdade, para que quando o jogador não alcance o objetivo, essa tela de game over seja setado, entendeu? Para que o que aconteça? Para que o jogador entenda que ele não alcançou o objetivo. Então, qual vai ser o objetivo principal do jogo? A ideia é fazer com que o jogador alcance o objetivo antes dos 60 segundos. Ou então, se ele colidir com o jogador, com o inimigo, na verdade, desculpe, o que vai acontecer? Vai acabar dando tela de game over. Ou então, se ele não completar o desafio antes dos 60 segundos, antes do tempo, você pode botar o tempo que você quiser, mas o tempo que eu vou colocar aqui é 60 segundos. Então, o que vai acontecer? O jogo vai acabar setando essa tela aqui de game over, ou seja, indicando que ele não concluiu o desafio. Então, aqui eu adicionei esse sprite, mas você pode também adicionar um objeto do tipo texto. Por exemplo, um objeto, você vem aqui e clica nessa opção aqui, ó, texto. Então aqui você pode clicar e adicionar o seu texto. Aqui você pode mexer nas configurações do texto, vendo nessa aba aqui. Então está em Arial, você pode colocar em negrito, por exemplo, e mexer na fonte também. Então vou deixar aqui a fonte Arial mesmo e vou colocar um tamanho aqui 48. Então aqui você pode colocar o nome também do texto. Por exemplo, eu posso colocar o nome Game Over. Pronto, eu posso criar um sprite ou então eu posso criar um próprio texto. Só que eu acho mais bonito criar um próprio sprite, porque fica mais visualmente bonito. Visualmente fica mais bonito porque dá aquela característica, dá aquele sensação de que realmente a tela de game over faz parte de todo o design do jogo. Aqui não, é só apenas um nome game over. Mas claro, vai depender do seu texto. Você pode fazer desse jeito aqui, colocando outras fontes que fique parecido com o jogo, com o design do jogo. Ou então você pode fazer o próprio design da tela de game over no Photoshop e portar a imagem, como eu fiz aqui. Mas hoje a gente vai utilizar essa imagem mesmo, então vamos excluir essa. Certo. Pronto. A gente já fez a tela de game over. O que a gente vai fazer agora é começar a programar. Então, primeiro, para que o aluno entenda que tem um tempo contando, ou seja, se a gente não adicionar o tempo aqui, o aluno não vai saber, o aluno ou o jogador não vai saber
se realmente tem um tempo contando. Então, para realmente a pessoa que está jogando saber que tem um objetivo a ser cumprido dentro de um determinado tempo, a gente tem que adicionar aqui um tempo, uma variável de tempo. O que é uma variável de tempo? Variável, o próprio nome diz, é um valor no qual você pode variar. Você pode subtrair ou adicionar valores, ou então comparar valores. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é adicionar um objeto tipo texto igual naquela hora. Então, a gente vem aqui e vamos adicionar outro texto. Está carregando aqui. A gente vai adicionar outro texto. Pronto, já adicionou um texto. E a gente vai nomear esse texto, a gente pode vir nessas configurações, e a gente vai nomear esse texto com o nome time, ou então tempo, mas eu vou colocar time, que eu acho assim mais geral, mais uma coisa mais geral. Então eu vou colocar time. Então eu posso mexer aqui no tamanho, como eu já tinha falado naquela hora, e vou colocar aqui preto mesmo. Pronto, tá um nome bem grande. Se eu dar um play aqui, não vai aparecer tempo nenhum. Por quê? Porque a gente não programou. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma variável de tempo. Então a gente vem aqui no Event Sheet. A gente vem no Event Sheet e e clica no botão direito do mouse nessa parte em branco. Pode ser em qualquer parte aqui, ó. Então você clica aqui na parte branca e adicionar uma global variable, ou seja, uma variável global. Então a gente vai adicionar essa variável global aqui. Então quando a gente clica, vai aparecer essa opção aqui. Então você vai dar um nome à variável. Por exemplo, vou dar o nome de tempo. Então essa vai ser a variável de tempo. Então o valor inicial que eu quero vai ser 60. Ou seja, 60 segundos. Então, até agora se eu dar um play, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente não programou ainda. Mas a ideia é essa. Então, a gente já criou a variável, só que não está programado ainda. Aqui não está como se fosse segundos e também não está diminuindo. Então primeiro a gente tem que setar o texto para essa variável. Então a gente vai adicionar um novo evento, um evento de sistema. Ou seja, a gente vem nessa opção aqui e procura a opção every tick, ou seja, a todo momento. Então a todo momento eu quero que sete o valor que o texto, que no caso é o texto 2, que o texto 1 a gente já excluiu. Esse texto aqui, que é o texto 2, sete o valor, seta o texto de qual variável. Então a gente vai escrever aqui a variável tempo. Então a gente apaga aqui, escreve o nome tempo. Pronto, você pode ver que já apareceu esse símbolo aqui e essa opção. Então, todo ícone, todo nome que aparecer esse ícone aqui de um planeta, significa que é uma variável global. Então, a gente clica aqui. Então, a partir desse momento, se eu der um play aqui, tá vendo? Já apareceu os 60 segundos que eu coloquei. Só que não está acontecendo nada, ou seja, não está diminuindo. Então é isso que a gente vai programar na próxima aula. Por enquanto a aula vai ser só isso. Primeiro a gente entendeu o que é uma variável global. É tudo aquilo, é todo aquele complexo no qual você pode subtrair valores, adicionar valores. Então dessa variável aqui eu posso subtrair valores e pode adicionar valores e também posso comparar valores. Então a variável serve para isso. Você pode criar uma variável de tempo, de vidas, de tudo. Então, essa variável de tempo é a variável mais simples. Então, para essa aula, como é uma aula inicial, eu achei mais legal começar por essa variável. Depois a gente vai aprender sobre variáveis de tempo e de outros tempos mais complexos, na verdade. Hoje a gente aprendeu uma variável de tempo mais simples, mas geralmente tem variáveis que são mais complexas, como variáveis de vidas e entre outras. Na próxima aula a gente vai continuar da onde a gente parou. Obrigado.